Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante. Por que tantos pensam em suicídio? É um tema importante para você entender esse fenômeno na atualidade, ajudar as pessoas e realmente compreender o que está acontecendo na atualidade e com pessoas que podem estar até próximas de você. Bom, eu primeiro quero me apresentar para as pessoas que não me conhecem. Eu sou o Dr. André Kepp, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, me especializei em transdisciplinaridade, né? Então eu falo sobre várias disciplinas, sou psicanalista e psicólogo. Então vamos conversar um pouco sobre isso, né? Porque é algo que chama atenção, né? Especialmente adolescentes, jovens, pensando em suicídio, algumas brincadeiras que haviam no passado, brincadeiras entre aspas, né? Levando os jovens ao suicídio e tudo mais, livros sobre esse tema, né? Então, alguns autores escrevem sobre esse tema, autores norte-americanos, autores brasileiros e tudo mais. E por que será que tantas pessoas começam a pensar em suicídio? Vamos pensar isso do ponto de vista histórico, né? Até chegarmos na época atual. O que acontece? Teve uma importante psicanalista chamada Elisabeth Roudinesco. E eu tive a honra até de assistir uma apresentação dela aqui na PUC de São Paulo, algum tempo atrás. Cheguei a entregar para ela um livro meu, aquele livro A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. Entreguei um livro, fiz uma dedicatória e tudo mais, né? Aliás, fica aqui uma dica de leitura, né, sobre a origem da Terra, contando a história de uma maneira diferente. Por isso que tem esse subtítulo, A História que Nunca Foi Contada, né? Eu lancei pela editora Madras, aqui em São Paulo, e fiz também um lançamento lá no Rio de Janeiro e tudo mais. Então é A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, da editora Madras, em todas as livrarias. Se não tiver, a livraria solicita e é uma boa leitura. Bom, entreguei esse livro para ela porque conta uma nova história da Terra, porque além de psicanalista, ela é historiadora. Então, cabia bem essa doação do livro. Encontrei com ela, foi muito interessante, e ela fez uma apresentação brilhante na PUC de São Paulo, mas foi ela que destacou a seguinte questão. Nos anos 1960, nos anos 60, o que acontecia? Estava todo mundo com esperança, né? Era uma esperança na paz e no amor, né? Paz e amor, esperança nas comunidades alternativas, né? Porque se pensava, bom, então vamos criar sociedades diferentes, porque a sociedade atual tem muitos problemas, e se pensava em muitas coisas, infelizmente drogas também, né? Porque fazia parte do pensamento da época, algumas drogas que eram chamadas de psicodélicas na época, como o LSD, e depois se tornaram drogas proibidas na medida que se descobriram efeitos nocivos e tudo mais. Mas aí tivemos Timothy Leary nos Estados Unidos, divulgando as drogas psicodélicas. Tivemos Stanislav Grof, né, um psiquiatra, que fez um livro chamado Emergência Espiritual, também falando das drogas. No Brasil havia grupos de LSD. Então, bom, nos anos 60, em síntese, em resumo, as pessoas tinham esperança. As pessoas acreditavam que o mundo ia mudar para melhor e tudo mais, né? Então fizeram aquele filme Hair, né, sobre o cabelo, porque os homens estavam com cabelos compridos. Então havia um momento de esperança nos anos 1960. Bom, muitas tentativas foram feitas e poucas mudanças aconteceram no mundo, né? Eu diria
poucas para tudo o que se esperava, né? Porque se tinha muita esperança. Eu entendo que até que foi razoável, né? Algumas mudanças muito importantes aconteceram de lá para cá, mas não aquilo que todo mundo esperava. Então, o que aconteceu? A partir dos anos 1990, veio a era da depressão, que eu vou explicar na sequência, e todos esses esclarecimentos históricos são importantes para a gente entender o que está acontecendo na atualidade. Mas antes eu quero dar uma dica para você. Você que entende que é o momento de fazer uma psicoterapia, você que entende que precisa trabalhar com depressão, ansiedade, alguns transtornos e uma série de problemas que existem na atualidade, né? A vida está difícil resolver uma série de situações, vida afetiva, vida profissional, uma série de questões. Então, talvez tenha chegado o momento de você fazer uma psicoterapia. Eu estou indicando aqui o trabalho da minha esposa, a doutora Rosana Kepp, e você entra em contato ou por WhatsApp ou por SMS no 971 91 7232. Vou falar novamente, 971 91 7232. E você que quer participar de uma apresentação, eu vou falar na Consciência Cósmica, na próxima quinta-feira, sobre um tema bastante interessante, Jung e as mensagens das mandalas. Então, o que as mandalas querem dizer? E aí eu vou aproveitar para explicar como Jung entende que é o ser humano, né? Porque ele tem um esquema sobre o ser humano que fala de persona, sombra e self, e ele faz essa representação numa mandala. Muito interessante. E aí nós vamos entender a profundidade do ser humano, do psiquismo humano, da mente humana, né, para tornar um termo mais fácil, e esse significado expresso nas mandalas, né? Então, as mensagens das mandalas não só do inconsciente individual, mas também do inconsciente coletivo. E aí nós teremos essa apresentação na Consciência Cósmica na próxima quinta-feira. Vai ser das 8 às 10 da noite. E aí, para você entrar em contato com a Consciência Cósmica, temos o telefone 32 87 7022. 32 87 7022. E também, no ano que vem, eu vou começar um curso muito interessante. Você já pode pedir algumas informações desde já. É a formação de terapeutas para dependentes químicos. Então, terapeutas que vão lidar com dependentes químicos, seja na forma de agentes, seja na forma de atendimento individual, seja na forma de atendimento em grupo. Tem vários tipos de atendimento para os dependentes químicos, né? Que são aquelas pessoas que adquiriram uma dependência química de determinadas substâncias, né? E aí, para você também ter mais informações, é um curso na categoria de pós-graduação, é um título importante, e também uma formação prática importante. Entre em contato com a Faculdade Trilógica no 30 32 41 05. 30 32 41 05. Bom, e também aproveitar e falar do meu livro, né? O meu livro A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, está em todas as livrarias pela Editora Madras. Então solicite pela Editora Madras e aí você vai ter a nova história da Terra, ou a verdadeira história da Terra, ou a descoberta da história da Terra que ninguém te contou. É surpreendente, tá bom? Então, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, pela Editora Madras. Bom, então vamos voltar ao nosso tema. Nosso tema de hoje é um tema especial. Por que tantos pensam em suicídio? E agora? Por que tantas pessoas pensam em suicídio? Então, fui trazendo um aspecto histórico, né? E fui falando dessa maravilhosa psicanalista, a Elisabeth Roudinesco, que é historiadora também, por isso que ela faz esse estudo histórico. Então, ela dizia assim, bom,
Nos anos 1960, já é século passado, né? 1960, as pessoas pensavam, tinham esperança, as pessoas pensavam em um mundo melhor e tudo mais. A partir dos anos 1990, essa esperança acabou. Puxa, fizemos tanto, lutamos tanto e o mundo está muito igual, muito parecido. Eu até entendo que houve avanços sim, mas é que as pessoas tinham muita esperança de transformação, de mudança. Então já pensavam numa sociedade muito melhor em pouco tempo. E aí veio um desânimo. E aí surgiu, a partir dos anos 1990, a Era da Depressão. E essa da depressão tem vários fatores, tem várias questões aqui que são importantes para que a gente reflita. A primeira questão é a seguinte: bom, toda aquela euforia, todo aquele entusiasmo, toda aquela alegria dos anos 60 não trouxe mudanças tão rápidas quanto as pessoas esperavam. Primeiro ponto. Segundo ponto, a própria filosofia, a própria ciência, que no século XX, já que estamos falando do século XX, ela era muito materialista. Então a filosofia, ela foi se estruturando, e isso tem todo um desenvolvimento histórico, né? Então a partir do momento do Renascimento, do humanismo e de toda aquela transformação da filosofia e da ciência, então tanto a filosofia e a ciência se separaram da espiritualidade. Isso não acontece no Oriente, por exemplo, isso não acontece na Índia, isso não acontece em alguns países orientais. Mas nos nossos países ocidentais isso aconteceu. Então a filosofia e a ciência se separaram da espiritualidade, da teologia, da espiritualidade. E aí começaram a passar uma ideia de mundo sem espiritualidade. Não tem alma e não tem Deus. É um mundo vazio. E esse monte de planetas que existem, então vamos pensar no tamanho do universo, vamos refletir sobre isso. Existem bilhões de estrelas na nossa galáxia. Bilhões. E existem bilhões de galáxias no nosso universo. Olha o tamanho. Você acha que tudo isso existe simplesmente para a gente ver estrelinha à noite? Será? Ou será que nós temos um universo densamente habitado? Ah, não, mas André, só tem provas que tem vida na Terra. Escuta, um pequeno planeta azul na rabeira da Via Láctea, com o Sol de sexta grandeza, e só tem vida aqui. No resto é só assim para a gente ver estrelinha à noite. Será que é isso? Então vamos refletir um pouquinho mais sobre esses pensamentos. Porque são pensamentos que colocam a vida num imenso vazio. Então, não existiria espiritualidade, não existe alma humana, e não existiria uma inteligência superior, uma consciência cósmica. Então, o que acontece? Diante disso, a vida parece vazia. Porque realmente, se a gente pensar na vida, bom, vou viver, não sei, 80, 90, 100 anos, cada um de nós vai viver um período específico, X, né? E aí, vive essa vida, acorda, dorme, ganha dinheiro, transa, morre, acabou? É isso? É isso? Então não tem sentido. Então, realmente, quando se tirou a espiritualidade da filosofia e da ciência, grande parte, ou a maior parte dos filósofos e cientistas hoje não acreditam na espiritualidade, mas a partir do século XXI já há uma movimentação muito grande de cientistas e filósofos que começam a pensar na espiritualidade. Então o que aconteceu? Então passou-se a ideia que a vida é um grande vazio, que a vida não tem sentido nenhum. E aí o que acontece? Essa ideia é transmitida muito para os jovens não veem sentido nenhum na vida, porque aparentemente pela filosofia e pela ciência não tem. E aí começa a pensar, bom, mas o que eu estou fazendo aqui? Não tem Deus, não tem espiritualidade, não tem nada, então o que eu estou fazendo aqui? Então, muitos entram nesse vazio existencial.
E aqui eu quero chamar a atenção de um filósofo, Søren Abie Kierkegaard. É um filósofo dinamarquês que escreveu um livro chamado O Conceito de Angústia, mostrando que a nossa angústia é porque a gente de repente vê esse mundo e pensa que existe um vazio existencial. E ele entendia que essa angústia só será resolvida na medida que nós encontrarmos a espiritualidade, né? Encontrarmos a nossa alma, encontrarmos uma inteligência superior, e isso volta a trazer um sentido para a nossa vida. Então isso é muito importante para os jovens, para os adolescentes, muitos que têm ideias de suicídio, eles precisam repensar isso que a ciência e a filosofia estão apresentando. E buscarem cientistas e filósofos atuais que já pensam diferente, que já consideram a espiritualidade. Aí você vai me dizer, mas não tem. Tem sim. Olha, vou citar alguns. Viktor Frankl, né? Meu pai, inclusive, Norberto Kepp. Temos outros também, por exemplo, Ken Wilber, e os da psicologia transpessoal, né? Abraham Maslow, Charlotte Biller, e temos tantos outros, né? O próprio Stanislav Grof. Então, muita gente atualmente está trazendo a espiritualidade, de novo, dentro da ciência, dentro da filosofia. E isso faz com que você possa ter mais esperança na vida. Escuta, a vida tem sentido sim. Existe uma espiritualidade, existe o bem, existe uma inteligência suprema. Acredita, tenha fé, tenha esperança, porque existe algo superior, melhor na sua vida, sim. Isso é muito legal de descobrir neste momento. E na própria ciência, na própria filosofia, você vai descobrir. Bom, eu quero dar um recado para você. Tá, você pensa assim, bom, chegou o momento de fazer uma psicoterapia mais profunda, me descobrir mais profundamente, descobrir aspectos da minha vida, descobrir o que é a vida, fazer uma profunda reflexão em mim mesmo e na vida. Tá bom, chegou esse momento, vou te indicar uma psicoterapia com a minha esposa, a doutora Rosana Kepp, e entre em contato por WhatsApp ou SMS no 971917232. 971917232. E também você que quer participar de algumas apresentações, nessas apresentações eu estou trazendo um cientista espiritualista, que foi o Carl Gustav Jung, né, que trabalhou profundamente com a espiritualidade. E faremos na próxima quinta-feira a apresentação Jung e as mensagens das mandalas, tá? E vai ser muito interessante, você vai gostar, tenho certeza. Então entre em contato com a Consciência Cósmica no 3287-7022. 3287-7022. E no ano que vem, eu vou iniciar em março um curso lá na Faculdade Trilógica de formação de terapeutas para dependentes químicos. Olha que formação legal. Tem um aspecto prático muito importante. É uma pós-graduação, você vai ter uma formação muito interessante. E para você ter mais informações, entre em contato com a Faculdade Trilógica no 3032 4105. 3032 4105. Bom, e agora vamos concluir o nosso tema. Então, por que tantos pensam em suicídio? Por que tantos pensam em suicídio? Na atualidade, nessa época atual? Então, do jeito que as pessoas estão aprendendo, do jeito que estão passando sobre a vida, sobre o universo para essas pessoas, parece um grande vazio. Mas se não existe a inteligência suprema, aí tem aquele argumento, André, não, tem um argumento da ciência do Big Bang, tudo veio de uma explosão, gente. Não dá para vir de uma explosão só produz o caos, não produz um sistema altamente organizado como é o universo. Teve um pensador que até fez um paralelo, achar que este universo que nós vivemos, altamente organizado, com
conglomerados de galáxias. São bilhões de galáxias no nosso universo, bilhões de estrelas no nosso sistema. Tudo isso teria vindo de uma explosão. Pensar dessa forma é o mesmo que acreditar que se uma fábrica de papel pegasse fogo, nós produziríamos a partir disso uma biblioteca. Não. Explosão, incêndio só produz fagulhas, só produz desordem, não produz algo altamente organizado. Então, para se fazer algo altamente organizado, não é com explosão, não. É com inteligência. Então, existe sim uma inteligência suprema, que alguns cientistas agora, no século XXI, estão trabalhando. Então, a espiritualidade está voltando para a ciência, está voltando para a filosofia, ainda bem. E isso traz uma esperança para as pessoas, para aquelas pessoas que não têm esperança em mais nada, porque tudo parece um vazio. Mas esse vazio não é assim. Te apresentaram de maneira errada. Ontem eu falei o seguinte, né? Até fiz um comentário na minha apresentação, numa das apresentações que eu fiz, dizendo o seguinte: escuta, a pessoa pode te perguntar assim, bom, mas será que não parece meio louco acreditar que a gente pode falar com Deus, que a gente pode ter contato com seres espirituais? Isso não é loucura? Eu falei, é o contrário. É loucura a gente achar que não existe. É loucura que não, com tantas evidências históricas e provas, experiências de EQM recentemente, tantas experiências, EQM é a experiência de quase morte, tantas experiências, tantas evidências, loucura é pensar que estamos num vazio e que não tem espiritualidade e que não tem Deus. Isso é loucura. Não achar que existe uma inteligência suprema, não achar que existe a espiritualidade. Então, quando você entende, existe uma inteligência suprema, existe uma espiritualidade, aí você está em contato com a realidade. Essa é a realidade. Essa é a realidade da existência. Então, loucura é o contrário. É você achar que só tem um vazio, que a vida não tem sentido nenhum, não tem Deus, não tem espiritualidade, e a gente está aqui bestamente vendo o tempo passar. Isso é loucura. E isso leva as pessoas ao desespero. Ué, se é assim, qual o problema de se pensar em suicídio? Muitos vão pensar e responder e falar, afirmar. Então, realmente, nós precisamos repensar tudo isso, para que a gente reveja o sentido na vida, reveja que a vida tem sentido, tem espiritualidade e, principalmente, tem Deus. Espero que a mensagem de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Olha, eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.